Graças a Deus, graças às queridas irmãs, queridos irmãos que nos ouvem, nessa feliz oportunidade em que nós nos reunimos para sentirmos, analisarmos as máximas morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos praticamente chegando à mudança de ano, um novo ano se aproxima, um novo íter na nossa era de transição, dos nossos estudos, das nossas vinculações ao Evangelho, à doutrina espírita, ao Espiritismo no seu todo, no seu conjunto, que é aquele despertar do cristianismo primitivo que o Divino Mestre nos trouxe e que no seu devido tempo e momento, conversando com seus discípulos, orienta-nos de que no momento oportuno, ou seja, quando melhor estivéssemos intelectualmente, moralmente nos nossos caminhos, que são graduais, são lentos, novas descobertas, novas leis, as leis antigas que seriam ratificadas, outras tantas que seriam modificadas, todas elas em que nós deveremos cumpri-las, porque são imutáveis, são do Pai e não nos cabe abrogá-las. Quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, como nessa oportunidade, nós sempre nos lembramos da colocação de Allan Kardec, muito lógica, muito racional, de que o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo foi elaborado com as máximas morais do Divino Mestre, em concordância, em consonância com o Espiritismo e a sua aplicação às várias nossas necessidades do dia a dia, das nossas existências, do nosso viver. E nós, nessa oportunidade, temos também aqui um tema muito profundo que toca muito o nosso mundo interior, o nosso íntimo, a todos indistintamente no mundo atual que vivemos, porque as máximas morais de Jesus dizem respeito ao nosso mundo interior, à nossa vivência, à lapidação do nosso eu, das verdades incontestes que estão dentro de nós e que nós precisamos lapidar. Nós precisamos nos transformar em seres translúcidos, lúcidos, transparentes. Não só dois senhores, um exterior e um interior, mas um só Senhor, consciente das suas necessidades, vinculado, certamente, a toda essa trajetória que Jesus nos trouxe para a nossa análise, para a nossa introspecção. Nós temos nessa feliz oportunidade comentários a fazer dentro da nossa pequenez com relação ao Evangelho de São Mateus, o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sermão das Bem-aventuranças, mais especificamente, bem-aventurados os que têm puro coração. E nesse trecho do Evangelho, exatamente do capítulo 5, versículos 27 e 28, há um chamamento muito forte, como Jesus fazia aos antigos, para os quais ele se dirigia, mas não somente aos antigos, a nós outros, dentro da relatividade de tudo que existe. Então, o Evangelho de São Mateus, ele não é longo, ele tem algumas colocações aqui que São Mateus vinculou no seu capítulo 5, que pelo amor ao texto e pelas palavras do Mestre, vamos repeti-las aqui para que nós possamos ter uma noção exata daquilo que vamos refletir. Aprendestes, disse Jesus, que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo com ela, já em seu coração, grifamos esse termo aqui, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Está a todas as luzes do capítulo 5, versículos 27 e 28, do Evangelho de São Mateus, que é, por muitos instrutores, muitos articulistas da nossa querida FEB, como se fosse assim a carta constitucional
o Sermão das Bem-aventuranças, a carta constitucional do Espiritismo. Em todas as suas bem-aventuranças. Quando Jesus se refere aos antigos, ele se refere com aquela importância, com aquela veemência, e os antigos, como está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, quem são eles? Os escribas, os fariseus, os essênios, saduceus, samaritanos, nazarenos, todos aqueles que pertenciam à sociedade judia, não? Todos aqueles que, de uma forma ou outra, recebiam esses ensinamentos em função, basicamente, da força da lei, do sentido do estrito senso da lei. E naquele tempo, necessário era que assim fosse, para que nós, e dizemos nós, porque os antigos somos nós. Hoje nós estamos com outras vestimentas, outras nós estamos em outros países, hoje nós estamos em outras etapas, hoje há uma palavra que define bem a nossa marcha ascensional no nosso iter, na nossa fase de transição. Então nós somos aqueles antigos que estão em roupas novas, mas o espírito é o mesmo, fazendo a sua viagem ascensional. Então, essa letra da lei que era observada, a sua inteligência, os costumes da época, a sociedade judia, as palavras ali contidas, têm a sua vinculação, sim, aos antigos, mas ela não é, nos tempos atuais, é preciso que haja uma relatividade. Jesus não estaria falando somente para uma, digamos assim, uma fração da humanidade terrena, toda naquela época, onde lá na Palestina ele distribuiu o Sermão das Bem-aventuranças, não fica somente lá, porque ela tem a sua relatividade no todo, em toda a humanidade terrena, e nos alcança no nosso hoje, na nossa fase de transição, no nosso iter. Então, é preciso que haja, não o estrito senso, mas o sentido amplo, não é? O sentido, não o sentido absoluto, nós fizemos aqui essa convergência, em função até mesmo dos estudos, porque o Espiritismo, a doutrina espírita, tem uma vinculação com ciência, filosofia, religião, e todas as leis que nós estudamos, os cursos especializados, contêm exatamente no seu cerne substâncias, entendimentos, divagações, em que eles se fecham no todo, que é o Evangelho de Jesus. Então, até mesmo nas faculdades, nas universidades de Direito, os cursos especializados de Direito que fizemos, nós aprendemos, dentro da doutrina, a fazer essa junção. Muitas das especificações que nós trabalhamos, buscando a justiça tem os seus caminhos vinculados às máximas morais de Jesus. Então é preciso que haja essa relatividade, não é? Não só daquela época, mas essa continuidade vinda até nós pelos tempos e pelo nosso raciocínio. Então, dessa forma, dentro do que fala o Evangelho de São Mateus, nós vamos verificando, ao longo dos tempos, que dentro dos singelos apontamentos que nós fizemos, que há uma verdadeira pureza dentro de nós. Mas essa verdadeira pureza não se encontra somente nos nossos atos, mas também nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Que aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Esses sentimentos e pensamentos conectados, ele tem essa junção, ela tem essa consequência. Há determinados exemplos que se encaixam muito com a advertência de Jesus. Por quê? Porque há efetivamente uma camada de espíritos que nem sequer pensa no mal. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós verificamos isso. Inúmeros que são os espíritos que colaboraram com Allan Kardec, lá nas leis do bem, da verdadeira pureza, da verdadeira riqueza, que eles praticavam o bem e nem sequer se davam conta de que estavam praticando o bem. Então, eles nem sequer pensavam no mal. É uma faixa de evolução que um dia atingiremos, porque todos estamos no nosso iter,
Todos estamos atravessando a nossa fase de transição. Esses espíritos já galgaram esses planos superiores. Mas no nosso planeta, dentro da nossa realidade, né? Dentro da classificação do nosso planeta, de provas e expiações, nós estamos sujeitos ainda a inúmeras injunções. E até me lembro de articulistas que nos dizem que nesse início do terceiro milênio há um compromisso moral em cada um de nós que se volta para os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. E esse ensinamento nada mais é do que a transformação, a modificação, a passagem do homem carnal para o homem moral. E fazendo essa junção, se coloca de que o maior compromisso mediúnico que se tem hoje, em termos de mediunidade de doutrina, é a transformação moral de cada um de nós. Então, dentro dessas articulações, nós extraímos aí que essa verdadeira pureza não se encontra tão somente nos atos, mas sim nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E com efeito, nós somos um produto das nossas criações. Porque o pecado, ou seja, as nossas deficiências morais, as nossas falhas morais, o não cumprimento das máximas morais de Jesus, por pensamentos, já é um sinal de impureza. E é verdade. Quando nós emitimos maus pensamentos, esses pensamentos que são dissonantes da nossa realidade, do nosso íter, eles impingem em nós miasmas, condensações, em que se não houver por parte de nós uma força interior, em que nós sejamos, sim, assediados pela vibração, muitas vezes pela nossa, digamos assim, negligência, pelo nosso desvio de função. No direito trabalhista, há sim uma forma, quando eu tenho as minhas atividades e eu sou diversificado, muitas vezes para menor, muitas vezes para maior, sem a devida qualificação do meu desvio de função. E todos nós temos uma função na Terra, a nossa edificação moral, e nós estamos muitas vezes em desvio de função. Quando nós estamos nesse desvio de função, assediados nós somos sim, por uma série de injunções. Mas são duas as perspectivas aí que ocorrem nesse estado de desvio de função que nós vamos ver daqui a pouquinho. Jesus efetivamente quis dizer que ele condena o pecado, ou seja, nossas faltas morais, ainda que em pensamento, ou seja, no nascedouro, porque é sinal de impureza. Tiramos esses pequenos apontamentos. E mais fizemos aqui, lembrando da Gênese, de Allan Kardec, logo no início, que para Deus o passado e o futuro estão presentes. Então nós estamos vivenciando o nosso hoje. Por quê? Porque o nosso hoje é um reflexo do nosso passado, das nossas faltas pretéritas acumuladas em nós, vezes sem conta, na maioria das vezes no nosso inconsciente, que ainda não afloraram em nós, para que nós pudéssemos lutar contra ele quando temos o bom ânimo e temos a disposição de vencer, de lutar contra esses desvios de função, vamos dizer assim. E há também outras situações em que nós nos alimentamos dela, mas conseguimos vencer. Nós somos os vitoriosos sobre nós mesmos. Daí essa identificação. Então, nós estamos no presente buscando integrarmos a nossa identificação cósmica. Por que identificação cósmica? Porque há um fluido cósmico universal. Está lá na Gênesis, lá basicamente o capítulo 14 dos fluidos da Gênesis, né? Esse movimento cósmico, esse fluido cósmico universal, ele é assim um expoente que ele vai se adaptando às várias esferas, aos vários mundos que circulam no nosso universo, criado pelo Pai, o Criador incriado que Ele é.
Então, nós temos dentro de nós uma identidade cósmica. Tanto assim é que quantas vezes nos processos reencarnatórios, em função, vezes sem conta, de uma certa elevação nossa, quando nós estamos para fazer a miniaturização do perispírito para que ele possa se integrar ao corpo físico, o que acontece é que esses fluidos da atmosfera terrena, quando temos algum mérito assim ascendente, nós não aspiramos esses fluidos de uma forma genérica. É preciso que haja uma comparação. Fluidos que se atraem. E quanto mais elevados, mais esses fluidos nós atraímos de elevação. Daí essa identidade cósmica nossa com o universo do Pai. E isso é feito pela lapidação do nosso eu, de forma a nos tornarmos diáfanos, transparentes, seres translúcidos. Surge então, e aí a grande indagação, que é o cerne, né? Talvez assim dos nossos estudos, uma linguagem um pouco mais ousada. Consequência que se vê aqui está todas as luzes no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora sem a sua concretização, ou seja seu efeito prático, ou seja, eu sou influenciado, eu sofro a influência desse pensamento mau, mas eu não concretizo esse pensamento mau, não há efeito prático dele. O que fica comprovado aí? O pensamento restou corrompido, mas na sua prática ele não consolidou. E o Evangelho, então, com as máximas morais de Jesus, nos esclarece da seguinte forma. Fizemos aqui uns apontamentos em que, à luz da verdade, e a verdade é sempre a verdade, progressivamente nós estamos buscando a verdade. O respaldo no Evangelho nós temos assim. À medida que evoluímos, vamos nos esclarecendo e nos despojando de nossas imperfeições. É da lei. Isso fazemos gradativamente, lentamente, porque é nosso, é da nossa prática, é do nosso ínter de evolução. É bem verdade que todo pensamento mau resulta de imperfeição da alma, e a alma mais no que não é do que um espírito encarnado. Em termos de positividade, nós temos a seguinte situação. Há sempre um desejo de progresso, ainda que alimentados de forma negativa. Então, nós estamos aqui falando, expondo esses problemas na nossa vida de relação, fazemos nossas preces, fazemos nossos estudos, muitas vezes somos convocados a trabalhar, colaborar, né? E quando falamos, nós também somos alimentados, porque todos raciocinamos, todos pensamos, todos fluímos de acordo com a nossa evolução, e tudo converge para um objetivo comum, porque nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Está lá no 459 do Livro dos Espíritos, que praticamente são eles que nos dirigem. Paulo de Tarso, já nas suas pregações aos direitos da gente, sempre dizia nas suas epístolas, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa é uma verdade no livro. Então, bem da verdade que todo pensamento mau resulta de imperfeição da alma, que é o espírito encarnado. Mas quando ocorre isso, em face do desejo de progresso, ainda que alimentados de forma negativa, em face das nossas injunções que são próprias e que estão presentes em nós, os maus hábitos, construções pretéritas que ficam dentro de nós, surge nesse momento para a alma. E se ele é um fato de um desvio de função nossa, coincidentemente, relativamente também, sem estar no estrito senso da lei, é uma oportunidade, uma ocasião que nós temos
um momento causal de adiantamento moral. É bom pensar nisso. Nós somos assediados, nós temos muitas vezes aquela força negativa, né? Mas essa força negativa, se nós estamos na plenitude dos nossos esforços, das nossas forças, de nos desvincularmos de todas essas arbitrariedades cometidas lá nas nossas existências pretéritas e que vão se acumulando, trazendo até hoje, nós estamos no nosso momento causal, aquele momento de despertar, né? Eu já li muito, em muitas obras espíritas, que onde há confusão, essa confusão, onde há desorganização, o que ela é? Um princípio de ordenamento. Nada se perde, tudo se transforma, tudo se cria, tudo tem um bem comum, porque nós estamos sob a égide divina. Então, portanto, aí, nesse adiantamento moral que nos é concernente, há um indício de esforço para diluir uma mancha, uma sombra, um sinal mal baratado de impureza. Uma vez que resistamos a essa influência negativa, sentimos-nos mais fortes e felizes com a vitória sobre nós mesmos. Isso é um sentido positivo. É o que nós iniciamos em caso positivo. Eu estou aqui, todos nós estamos sendo influenciados, mas todos nós temos a nossa força de reação. Dentro do nosso íter, nós vamos colhendo, né, os subsídios, o respaldo, essa força que nos faz, pode nos transformar em seres lúcidos, translúcidos, né, mais etéreos, mais iluminados. É um fato positivo. É o momento causal de nossa libertação. Mas há um sentido negativo. E nós estamos falando isso tudo em função das palavras do nosso Divino Mestre. Qual é o sentido negativo? O oposto. Eu sou assediado, mas eu luto. Eu consigo vencer a mim mesmo. Se eu não dei continuidade por um fato inocorrente, um fato que não ocorreu, eu não continuei com aquele pensamento mal, eu estou num caminho de ascensão. E nesse continuar, eu vou me libertar. Eu vou vencer a mim mesmo, as minhas inflexões negativas. Esse é um fato positivo. Mas há um fato negativo. O oposto desse, ou seja, aquele que opta, e isso nós estamos falando fugindo do sentido estrito, lato, estrito senso da lei. Nós estamos falando no sentido da relatividade de tudo que existe, não especificamente aquele fato, porque as palavras do mestre são daquela época vinculadas às épocas que nós estamos vivendo em função da nossa reforma íntima. Então, esse fato negativo é aquele que opta por pensamento diverso, ou seja, de forma negativa, sendo alimentado por mais disposições. Até aí, bem. Mas eu me sintonizo em praticar o mal óbvio. Eu fico feliz, eu fico tranquilo, eu dou aso, continuo dando aso às minhas inflexões negativas. E se eu não concretizo, não por minha vontade, olha a diferença, eu não concretizo esse ato, ou seja, eu olho para uma pessoa, tenho um pensamento negativo com ela, mas eu não concretizo aquele fato. Um é o fato positivo que nós já vimos, esse fato negativo que nós estamos vendo agora. Eu não concretizo, não por minha vontade, mas por falta de oportunidade, de ensejo. Algo ocorreu que não vinculou, que pode ser aí um momento causal. Olha só, pode ser aí um momento causal para que eu me refaça. Mas se eu continuo com aquele desejo, com aquela oportunidade, sem dúvida que o mal persiste em mim. Eu não me modifiquei. Esse ato causal, esse momento inicial da minha reforma, esse íter transformatório não se configurou. Eu continuo da mesma forma, de forma negativa, me alimentando de más injunções, de más inflexões. Eu não consigo ainda vencer a mim mesmo. E fizemos aqui uma observação, que é uma fase negativa,
na nossa era de transição. Mas essa forma negativa na hora de transição, ela não é a de eterno. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nunca nos deixa sozinhos, nunca nos deixa órfãos, sempre deixa uma porta. Essa porta é a porta de renovação. Quaisquer que sejam a natureza das nossas inflexões, dos nossos caminhos, né? A maioria das vezes, pela ignorância, os caminhos. Jesus, na Boa Nova, me lembro sempre disso, junto aos seus discípulos, dizia que quando nós criticamos um irmão, nós não estamos criticando o nosso irmão, mas o mal que existe nele, a ignorância, melhor dito, que existe nele, porque ele, o irmão, é um filho de Deus. Ele não está progredindo, mas ele virá o momento da progressão dele. Ele terá as portas que a misericórdia divina, que o Pai lhe coloca para a sua ascensão. E quais são essas portas? Jesus já disse, o evangelista João, eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Isso até nos emociona relembrar essas palavras de Jesus. Então, nesse caso concreto da ação negativa, é pois tão culpado quanto seria se tivesse cometido o fato. Resumo. Quais são as consequências? Naquela primeira opção, aquele primeiro caso, vamos dizer assim, mais significativo, que nós nos referimos, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, quer dizer, da ignorância, há progresso realizado. Por quê? Porque quando nós atingimos essa fase, nós conseguimos discernir o bem do mal, o certo do errado, a verdade da impostura. Está fora. Naqueles dois últimos exemplos, naquele a quem essa ideia persiste e acolhe, mas a repele, luta contra ela, há progresso em via de consolidação, de realização. Outro exemplo, o último que nós focamos aqui, naquele que é assediado, que se alimenta e se compraz com o deslize, fica feliz, satisfeito. O que acontece aí? O mal ainda persiste na sua plenitude, na sua injunção de sua força. Resumo, num trabalho está realizado, no outro ainda está por realizar-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e pensamentos do homem nas suas fases transitórias. Devemos, em função do corpo de doutrina, então, identificar o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Necessário compreender que o homem deve abster-se de toda má palavra, de toda ação nefasta, de todos os maus pensamentos. Então Jesus usou a sua linguagem figurada, composta de imagens materiais, como convinha aos espíritos daquela época que somos nós hoje, no nosso aprendizado. Então, graças a Deus, esse é o nosso tema, essa é a nossa realidade. Aqui estamos, então, agradecendo a Deus a feliz oportunidade e desejando a todos um ano próspero de trabalho, de venturas, de bem-estar espiritual, de luz em nossos corações, em nossos pensamentos, de boas intenções, de bons atos, de boas atitudes. É o nosso iter, é a nossa era de transição, são os nossos caminhos, caminhos os quais estamos velejando, acionando a nossa barca sob o controle do nosso Mestre. Graças a Deus por esses momentos,
por essa feliz oportunidade, estejamos todos sob a égide do Mestre, das suas máximas morais, que nos trazem tanto conforto, tanta libertação espiritual e todas as injunções nossas do nosso pretérito. Se estejamos felizes nos nossos trabalhos, nas nossas lutas, bom ânimo nos nossos desafios, aquele bom ânimo que Jesus transmitiu lá na lição de Boa Nova, do bom ânimo, vencendo os desafios com fé, com confiança, esperanças renovadas. Graças a Deus, até uma próxima. Felicidades a todos, gratos pela atenção, porque quem fala também capta. Todos nós que estamos falando sobre a doutrina, não estamos sozinhos, estamos sendo auxiliados. E todos aqueles que nos ouvem, ou que possam nos ouvir, também estarão raciocinando, refletindo, e todos nós envolvidos nessa teia cósmica, desde que sintonizados com esses fluidos que nos elevam, são as nossas plataformas de ascensão, as nossas fulgurações espirituais, estamos no nosso caminho, no nosso ídolo. Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja em nossos corações, que assim seja.